dar início ao debate aqui, né, a convocação dessa reunião foi com esse objetivo. E, neste momento, quero convidar o senhor Gerson Kelman, interventor da Enersul, que fará a sua exposição. O senhor terá o tempo necessário. Senhor presidente dessa audiência pública, senhor deputado Akira Otsubo, demais integrantes dessa mesa, senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores. Deputado Akira, muito obrigado por essa convocação, porque ela ou por esse convite, porque nos dá a oportunidade de explanar um assunto relevante para a população do Mato Grosso do Sul e para o país inteiro. De forma que, com a sua permissão, eu vou me levantar e fazer uma apresentação em PowerPoint ali com o microfone de mão, tá bem? Sim, tá bem. Essa aqui é para cá? Ótimo. Os meus slides iniciais apenas descrevem qual é a área de concessão. Sendo os deputados aqui presentes, todos do Mato Grosso do Sul, irei muito rápido nisso. Quer dizer, a Enersul atende a quase todos os municípios do Mato Grosso do Sul, 74, com exceção desses que estão aqui no canto direito. As atividades econômicas principais do Mato Grosso do Sul, eu iria discorrer sobre isso, mas, sendo deputado do Mato Grosso do Sul, vou rápido. Apenas a área de concessão muito grande, tamanho aproximado da Alemanha, para ter uma ideia. Portanto, a característica da área de concessão da Enersul é de uma área com baixa densidade de carga. Quer dizer, aqueles do setor elétrico sabem que quando há baixa densidade de carga, você precisa de longas linhas para atender a poucos consumidores e a poucos quilowatts-hora. Isso faz com que o custo seja inescapavelmente elevado. Comparável, quer dizer, em contraposição, por exemplo, a uma situação das grandes metrópoles, Rio de Janeiro, São Paulo, em que a carga é concentrada. Aqui, ainda informação sobre o Mato Grosso do Sul, mostrando isso que eu acabei de falar, quer dizer, pouca densidade de carga habitacional, distâncias elevadas, quer dizer, o que faz com que também a manutenção não seja fácil, porque, digamos, para atender um problema qualquer numa linha, às vezes a equipe tem que se deslocar por 200 quilômetros até achar onde é que está o defeito, etc., o que faz com que não seja fácil manter padrões de qualidade elevados. Quer dizer, é mais difícil aqui, repito, do que quando a carga é concentrada, quando os consumidores estão todos numa área pequena que rapidamente se localiza o defeito. Isso aqui é um breve histórico da empresa, quer dizer, da Enersul. Ela foi criada por uma cisão da SEMAT, quer dizer, quando separaram os estados de Mato Grosso do Sul do Mato Grosso. Em 1997 ocorreu a privatização, ela foi adquirida pela Excelsa. Em 2003 ela foi adquirida por um grupo português, Energias do Brasil, que pertence à EDP. Em 2005 teve uma reorganização societária e, finalmente, chegando aqui em 2012, a intervenção administrativa da ANEEL na Enersul, em agosto, 31 de agosto de 2012, muito mais por um problema do Grupo Rede. A Enersul ela passou a pertencer, em 2005, ao Grupo Rede, e o Grupo Rede, como estão os jornais, tem sido muito noticiado, o grupo está em dificuldades, e posso dizer, sem nenhuma hesitação, que de todas as empresas concessionárias do Grupo Rede, a Enersul é a que tem melhor colocação, melhor posição econômica e financeira. Não quer dizer que não tenha dificuldades, mas é a que, disparado, tem uma situação mais saudável. Aqui estão os quilômetros de linha, 86 mil quilômetros de linhas e redes, 96 subestação. A última subestação inauguramos há poucos dias atrás em Dourados, que vem melhorando a prestação de serviço. Enfim, as características elétricas, já coloquei isso. Bem, e agora entramos, então, no primeiro item, deputado Akira, aqui no seu requerimento. O senhor pede essencialmente que tratemos de 3 assuntos. O primeiro é qual é a situação econômico-financeira da Enersul, vou tratar no primeiro momento. A segunda questão é como é que está o atendimento, qualidade do atendimento, particularmente em assentamentos e na área rural. E o terceiro item é ressarcimentos vamos dizer, de proprietários rurais que anteciparam investimentos em suas redes, em redes particulares. Muito bem. Então, iniciando pelo primeiro tema, que é
a questão econômico-financeira. Quando nós assumimos, na verdade, em 1 de setembro de 2012, nós constatamos uma situação complicada de caixa. O caixa estava zerado na Enersul, na primeira semana não consegui pagar sequer o ICMS do Estado, quer dizer, tinha uma dificuldade real, e fomos ver por que tinha acontecido isso, e tinha alguns problemas. Quer dizer, primeiro, no primeiro semestre, no finalzinho da administração do Grupo Rede, tinha ocorrido um saque de recursos do banco da Enersul no banco da Ecoval para pagar assuntos que não tinham nada a ver com a Enersul. Esse assunto está na Justiça, está sendo discutido na Justiça. Eu só trago ele aqui para dizer que, digamos, o caixa da Enersul foi subtraído de 61 milhões de reais, e isso daí, e do BIC Banco, numa situação parecida, mais 20 milhões, isso deu um impacto de 82 milhões. Esses 82 milhões fez com que a Enersul não tivesse condições de manter o pagamento dos encargos setoriais em dia, e não tendo condições de pagar os encargos setoriais em dia, fez com que ela não tivesse o reposicionamento tarifário, e ela ficou, então, com uma receita a menos. Quer dizer, ela não pôde subir a tarifa porque ela não estava com os encargos em dia. Isso, em termos de caixa, significou um impacto de 103 milhões. Foi por isso que, quando assumi a Enersul em setembro de 2012, estávamos numa situação complicada. Aqui, observando o que aconteceu aqui, quer dizer, efeitos no caixa. Nós estamos no seguinte: nós tínhamos que pagar 77 milhões e 800 de dividendos que não pagamos. Quer dizer, são dividendos devidos, mas que, devido à situação de caixa, nós não pagamos. Nós temos multas aplicadas pela ANEEL à Enersul antes da intervenção, que, durante a intervenção, o pagamento das multas estão suspensos. Quando ocorrer, quando acabar a intervenção e o novo controlador assumir o controle da empresa, ele terá logo que saldar essas multas que estão em débito. Haviam mútuos, quer dizer, empréstimos no grupo que somam 11 milhões, e, portanto, ainda há um total aqui de encargos setoriais. Durante a intervenção há uma situação complexa, porque o interventor não tem, obviamente, capital. Quer dizer, os acionistas não querem colocar dinheiro na empresa porque eles não têm controle da empresa. Então, de um lado, os acionistas não colocam dinheiro, que é equity; de outro lado, o crédito é difícil porque trata-se de uma empresa sob intervenção e os bancos têm hesitação em emprestar dinheiro. Então, para ajudar as empresas, não só a Enersul, mas as empresas sob intervenção, a ANEEL decidiu também, através do despacho 213, suspender durante a intervenção a obrigação de recolhimento de encargos setoriais, que hoje somam 25 milhões. De forma que nós, digamos, podemos dizer que quem assumir a empresa terá que, além das outras obrigações de investimento, já esses 128 milhões financeiramente que se encarregar. Aqui é uma simulação dos ajustes que nós fizemos no balanço de 2012, e depois ainda em outros ajustes que fizemos nas demonstrações contábeis trimestrais. Primeiro fizemos, a primeira categoria ali são os ajustes que afetam o EBITDA, quer dizer, estamos aqui mostrando o que acontece com a empresa, a saúde da empresa. Nós tivemos que fazer ajustes de contingências na área da justiça. Isso, a administração anterior, a administração antes da intervenção, tinha, a nosso juízo, uma postura um pouco otimista com relação ao desenlace de ações que estão na justiça. E nós entendemos que, por precaução, havia que se contingenciar recursos da empresa para fazer frente a essas ações que provavelmente não serão, que a empresa não será bem sucedida. Isso deu um total de 101 milhões. Fizemos algo parecido, e são, portanto, o que nós estamos falando aqui são provisões que nós fizemos nos nossos balanços contábeis, nos nossos ajustes contábeis. Ajustes de depósitos judiciais, algo parecido, na ordem de 17 milhões, e também ajustes na previsão de qual vai ser, o que nós vamos receber de consumidores que estão atrasados com a empresa.
Quer dizer, e aí aplicamos a metodologia exatamente que a ANEEL recomenda, não era assim feito anteriormente, e deu mais 38 milhões. Total, 156 milhões são econômicos, afetam o EBITDA. Há também despesas financeiras, no total ali de 27 milhões, e também aí um detalhe técnico que alguma parte, digamos, de investimentos, na realidade custos de pessoal tinham sido colocados na categoria de investimentos, que nós provisionamos isso, deu um total de 203 milhões de reais. Quer dizer, isso que eu estou aqui dizendo, resumo, estou dizendo o seguinte, que nós, usando uma linguagem mais popular, nós retiramos do armário, digamos, esqueletos que são provisões que precisavam ser feitas para retratar efetivamente qual é a situação de saúde econômica e financeira da empresa. Esses 203 milhões, é bom esclarecer, é o que acontece uma vez única. É um registro contábil de uma provisão e que não afeta o ritmo daí para frente. Quer dizer, a empresa necessitava disso. Por que essas provisões não eram feitas antes? Bom, se não faz previsão, aumenta o EBITDA, aumenta o resultado e pode distribuir dividendos. Mas nós achamos mais prudente fazer essas provisões. Aqui é só uma simulação do que teria acontecido em 2012 se o critério anteriormente, na realidade o que aconteceu em 2012 é que nós tivemos um EBITDA de 183 milhões. Se nós não tivéssemos feito todas as provisões a que eu fiz referência, o EBITDA teria sido 309 milhões, em outras palavras, se não tivesse havido a intervenção, continuasse a mesma política anterior, o EBITDA seria muito maior, mas, a nosso juízo, é extraordinariamente otimista. Nós entendemos que os 183 milhões traduz mais a realidade da empresa. E, em termos de a mesma coisa, chegando até o resultado final, na última linha, em 2012 o balanço deu um prejuízo de 16 milhões, se nós não tivéssemos feito esses ajustes todos, teria sido um aparente lucro de 97 milhões. Nós tivemos o cuidado de dar a verdadeira dimensão, como interventores, representantes da ANEEL nesse processo, a verdadeira situação da empresa. Isso é um remédio de uma vez só, foi feito em 2012, daqui para frente a empresa não tem mais necessidade de, pelo menos significativamente, fazer correções. Aqui um retrato do saldo da dívida, quer dizer, o saldo da dívida, quando nós assumimos, haviam com os bancos e com a Eletrobras uma dívida de 600, em números redondos, 675 milhões, essa dívida diminuiu, hoje está em 571 milhões, e havia também uma dívida já escalonada com tributária, no valor de era 84, ficou 72, portanto, em geral, números redondos, a dívida, quando nós assumimos, global, era 759 milhões, hoje está em 644 milhões. Aqui, uma demonstração do mercado do Mato Grosso do Sul. O mercado do Mato Grosso do Sul é um mercado, eu brinco, chamo de mercado chinês, porque as taxas de crescimento no Mato Grosso do Sul, de energia elétrica e do crescimento da economia, são taxas chinesas. Observa-se que ali na linha vermelha é a taxa de crescimento do consumo de energia elétrica ano a ano. Então, o crescimento ali de 2012 em relação a 2011 foi 8,2%. A previsão para esse ano é de 8,7%. Tem crescido de uma forma significativa, se pegarmos assim os últimos quinquênios, a média é 5,7%. Por que eu coloco esse gráfico aqui? Eu coloco para dizer que é uma área que tem um dinamismo econômico muito mais intenso que o resto do Brasil, que é a média do Brasil, e que, portanto, necessita de intensos investimentos. De forma que eu hoje não tenho dúvida nenhuma que a intervenção foi absolutamente necessária para retomar a Enersul num ritmo de que necessita de investimentos. E aqui vem exatamente o histórico de investimentos. Eu não coloco aqui previsões, e sim, o último, 2013 é previsão, mas o histórico de investimento em termos financeiros, quer dizer, no CAPEX da empresa, foi em 2010 117 milhões, 2011 128, 2012 128 novamente, e aqui em 2013 a previsão é de 150. Eu quero dizer que nós gostaríamos e fizemos um orçamento maior ainda do que 150. Nossa intenção é que em 2013 o CAPEX, o investimento em expansão da rede, de subestações, fosse da ordem de 170.
mas isso é um problema que não é só da Enersul, é um problema nacional. Há uma enorme carência de mão de obra especializada para fazer esse tipo de serviço. Então, apesar do orçamento de 670, nós estamos só conseguindo fazer 150, que é muito maior do que o investimento dos anos anteriores. Isso sob intervenção. 150 comparado com 128 dos anos anteriores. Aqui uma questão da qualidade. O deputado Akira nos fez referência à qualidade, e esse gráfico mostra a qualidade medida em dois índices, que para quem é do setor elétrico são índices muito comuns. O DEC, que é a duração equivalente de interrupções, e o FEC, que é a frequência. DEC em horas por ano e FEC em número de interrupções por ano. Isso é em média na área de concessão. E a linha azul são as concessionárias do sul do Brasil. Não, sudeste do Brasil. Depois, em laranja do sul, em amarelo do centro-oeste, enfim, marrom ou laranja, sei lá, essa aqui do nordeste e essa última aqui da região norte. É para comparar concessionárias da mesma região. O que se observa é que tanto no critério DEC como no FEC, a Enersul, portanto, a concessionária do Mato Grosso do Sul, tem o melhor índice das empresas do Centro-Oeste. Mais do que isso, ela tem um índice comparável às empresas do Sul. Das empresas do Sul, só a Copel é um pouco melhor. E é melhor também do que várias empresas do Sudeste. A Light, que eu fui presidente, a Ampla, a CEMIG. De forma que, eu não quero dizer que o serviço seja bom, estou dizendo que, em média, ele é um dos melhores do país. E sempre quando é em média, haverá alguns que são muito, muito bem atendidos e outros que não são tão bem atendidos assim, porque média tem essa característica. Aqui a mesma informação de outra maneira. Nós temos o ranking ANEEL, quer dizer, no lado da esquerda está na página da ANEEL. É o ranking da ANEEL que compara cada concessionária com o que a ANEEL espera da performance da concessionária. Quer dizer, uma espécie de comparação dela com o que a ANEEL espera dela. E a Enersul é a nona colocada num conjunto de 36, desse conjunto aqui tem 36, porque na verdade são 60 e poucos concessionários. E isso era a situação de dezembro de 2012. Se nós atualizarmos os dados, isso a ANEEL não fez, mas é fácil fazer, atualizar os dados, a Enersul se move do 9º lugar para o 8º lugar. Então, deputado Akira, eu não quero dizer que não haja necessidade de melhorar o serviço, certamente há. Certamente há cidadãos do Mato Grosso do Sul que merecem ter um serviço de muito melhor qualidade que estão recebendo. Mas quando nós olhamos no conjunto do país, a Enersul não está mal. Eu digo isso com muita tranquilidade, porque isso não tem nenhuma... vamos dizer, esse bom resultado da Enersul não tem relação direta, ou muito pouco, tem uma pouca influência da área vamos dizer, da administração da intervenção, porque a intervenção é uma administração curta, ela dura 1 ano. Esse bom resultado vamos dizer, resulta da equipe técnica que tem na Enersul, que é de primeira qualidade. Eu estou à vontade, estou lá de passagem, sou interventor, e fui diretor-geral da ANEEL, conheço as equipes de distribuição do Brasil inteiro, e digo que a Enersul está muito bem, vamos dizer, muito bem servida de profissionais de grande competência. Aqui, desculpe eu insistir, mas é só para mostrar o DEC percebido pelo consumidor, que é sempre menor do que a ANEEL colocou para a área de concessão da Enersul. Quer dizer, a Enersul não está bem, está abaixo digamos, do limite que a ANEEL considera razoável, e também no FEC. Aqui, apesar de que em média esteja bem, é claro que tem consumidores que sofrem de problemas locais, enfim, deles. E eles têm uma compensação. Tem uma compensação que vai na própria fatura, na própria conta de energia. Essa compensação em 2010 foi 1.800.000, em 2011 3.100.500, em 2012 5.100.000, e esse ano nós prevemos que vai ser 6 milhões. Essa previsão, naturalmente, isso vai tendendo a aumentar, mesmo que aumente a qualidade, por duas razões. Primeiro, porque o número de consumidores e o consumo cresce,
portanto as penalidades crescem, e segundo, porque a ANEEL vai tornando cada vez mais exigente, ela vai apertando os parafusos da empresa, não só da Enersul, em todas as empresas, no sentido de tornar mais exigente a qualidade que se pretende que o consumidor tenha. Aqui um exemplo, o deputado Akira esteve comigo numa outra ocasião, de fornecimento de eletricidade insatisfatório, particularmente dos assentamentos. Assentamentos que foram inicialmente atendidos pelo programa Luz para Todos. Eu digo aqui que, em geral, decorre de aumento de carga não informada na Enersul. Quer dizer, em geral, o que acontece, isso acontece em geral, não é só em assentamentos, acontece nas cidades, quer dizer, a pessoa, enfim, mora num prédio antigo e compra micro-ondas, compra televisão, compra uma série de equipamentos, se for no campo, compra motores, compra bombas, e a instalação original não era para isso, ela tem que pedir à Enersul um aumento de carga. Então, esse aqui é um exemplo do que a Enersul, num caso, fez o aumento de carga, no outro caso, não fez. E a situação típica do Luz para Todos, o programa Luz para Todos, que eu já vou falar mais sobre ele à frente, é isso. Quer dizer, o Luz para Todos tem um kit de distribuir aos consumidores de baixa renda. Como todos sabem, o programa Luz para Todos, ele se orienta, ele privilegia consumidores de baixa renda. E o kit do Luz para Todos são 3 lâmpadas, somando 180 watts, 2 tomadas de 1.800 watts cada uma, para permitir que ele ligue um motor pequeno, algum eletrodoméstico pequeno. O total de carga é mais ou menos 3 kVA. Isso que não é só no Mato Grosso do Sul, é isso que é o típico de consumo do que é necessário para atender uma residência humilde, atendida pelo Luz para Todos. Há alguns casos em que o assentado, ou enfim, o beneficiado pelo programa Luz para Todos, ele aumenta, ele quer produzir, ele quer fazer outras coisas, e esses 87, na Enersul, 87 desses que foram atendidos por Luz para Todos pediram aumento de carga. Isso corresponde, naturalmente, desde que tenha uma carga para isso, ninguém vai gastar dinheiro sem necessidade. Isso corresponde a só 0,35% dos que foram atendidos por Luz para Todos, dos que estão nos assentamentos, dos 25 mil consumidores que estão em assentamentos, que tem um consumo médio de 167 kWh por mês. Isso, vamos dizer, a potência necessária para atender isso é muito menor do que é normalmente instalado. Então, as exceções têm que ser tratadas com pedido de aumento de carga. Aqui, um outro dado de qualidade, esse talvez seja o mais relevante para a saúde de qualquer empresa distribuidora de energia elétrica, que é a energia que é fraudada ou furtada. Isso é um problema que existe no Brasil inteiro. Em termos nacionais, custa ao país da ordem de 6 bilhões de reais por ano, em termos do país inteiro, que é o furto ou a fraude de energia. O que nós temos observado é que a Enersul tem, desde lá de janeiro de 2011, tem tido uma performance, é a linha vermelha, tem tido uma performance muito positiva, muito favorável no combate do furto e a fraude. Por que isso é importante? Porque o furto e a fraude, a energia que é furtada ou fraudada, essa energia ela pesa no bolso do consumidor honesto. Porque parte desse custo vai para a tarifa e é pago pelo consumidor honesto. Isso por um lado. E segundo, porque aquilo que não é pago é desperdiçado. Eu, quando era presidente da Light, tive uma oportunidade de fazer uma regularização de fornecimento de energia numa comunidade carente, a primeira, como Dona Marta, lá no Rio de Janeiro, e o consumo de energia que, antes da regularização do serviço, era 280 kWh, caiu para 160. Quer dizer, então, quando a pessoa não paga porque tem uma ligação clandestina, ela costuma furtar, e costuma desperdiçar. O que se verifica aqui é que vinha caindo o consumo. Isso aqui são percentuais da energia total, 21%. Até outubro de 2012 estava em 21%, vinha decrescendo. Depois da intervenção, continuou decrescendo, só que num ritmo mais acentuado. Eu acho que isso é boas notícias para os consumidores do Mato Grosso do Sul. Hoje está em 18,8%. Comparado lá, onde saiu há 3 anos atrás, de 24%. Então, uma evolução muito favorável. Também, em número de acidentes, aqui só para mostrar que no primeiro semestre de 2012 nós temos 3 tipos de acidentes a preocupar. Acidentes com o pessoal da Enersul,
acidente com prestadores de serviço e acidente com o público em geral. Às vezes acontece acidentes elétricos com o público em geral. E isso, nas 3 categorias, nós temos evoluído a administração da intervenção da grande atenção, grande peso à prevenção de acidentes em geral. Há um dado relevante, quem é do Mato Grosso do Sul sabe que nós estamos fazendo uma campanha agora para estender aos consumidores de baixa renda, aqueles que têm direito a ter o NIS, a tarifa social, quer dizer, a tarifa de baixa renda, o subsídio que os consumidores de baixa renda, aqueles que têm direito ao NIS, às vezes não sabem, e nós estamos fazendo uma campanha tanto na conta de luz como por meio de avisos na televisão e no rádio, para que aumente a quantidade de consumidores de baixa renda que se beneficiem dessa tarifa, que não é a Enersul que dá, é uma legislação que garante esse direito. Mas tem que cadastrar na prefeitura, depois tem que cadastrar na própria Enersul. Bom, agora eu entro no terceiro tema, deputado, que é o tema do ressarcimento, etc. Eu julgo relevante diferenciar e esclarecer 4 conceitos que estão sendo misturados muito na imprensa. Eu repito que agradeço a oportunidade para esclarecer esses pontos, que estão, às vezes se misturam conceitos distintos e causa confusão. Bom, o primeiro conceito é de rede sem autorização da ANEEL, é também chamada de rede particular. No passado, um proprietário rural que quisesse ter energia elétrica, ele não era atendido pela concessionária. No passado ele não era atendido pela concessionária, e aí ele construía a sua rede particular, não era da concessionária. E ele, quando muito, conseguia que a concessionária, dependendo da circunstância, incorporasse essa rede aos seus próprios ativos, mas os consumidores de energia elétrica não pagariam por isso. Quer dizer, o conceito aí é que os proprietários rurais cujo atendimento custasse muito caro e que ia pesar muito na tarifa dos demais consumidores, eles ficariam responsáveis por esse custo. Esse era o conceito, vem desde do portaria número 5 do DENAI, que tratava disso, e de um decreto de 1957. Era essa a regra do jogo. Quer dizer, de novo, a regra do jogo era de proteger a maior parte dos consumidores para que o custo de redes que vai atender um fazendeiro não pesasse muito, não entrasse na conta dos ativos, não entrasse na base de remuneração, quer dizer, nos ativos da distribuidora, e não viesse a encarecer a conta de luz de todos os consumidores. Bom, agora, quer dizer, o custo da rede era 100% particular, e tem algumas circunstâncias que eu já vou falar que ele poderia ser indenizado. Se indenizado, 100% do custo iria para a Enersul, que quando eu digo que é para a Enersul, aqui em azul significa entra na base de remuneração e, portanto, é pago por todos os consumidores. Entra na base de remuneração, a ANEEL considera isso como algo que vai ser depreciado e vai pagar, e vai ser remunerado. Portanto, entra no cálculo tarifário. Depois nós tivemos, de 2000 a 2002, no governo Fernando Henrique Cardoso, o Luz no Campo. Na época, o financiamento desse programa Luz no Campo era o seguinte: 50% era pago pelo proprietário rural, 35% pelo Estado, governo do Estado, e 15% pela Enersul. De novo, Enersul em azul significa o quê? Vai para a base de remuneração 15%, e, portanto, o consumidor, na hora da revisão tarifária, a ANEEL considera esse investimento como se tivesse sido feito pela Enersul, e ele entra no cálculo tarifário, portanto, vem a encarecer a conta do consumidor, mas na proporção de 15%. Em 2003, nós tivemos o Luz para Todos. Aí a regra de financiamento mudou. 50% da CDE, e botei CDE em preto. A CDE é um Conta de Desenvolvimento Energético, é pago por todos os consumidores, mas todos do Brasil inteiro, não pelos da Enersul. Então, eu coloquei ali em preto, não sei, querendo dizer, olha, não é da Enersul, né? 35% é financiamento, portanto, financiamento para a Enersul, que a Enersul tem que pagar, vem de uma conta chamada RGR, que é administrada pela Eletrobras, e 15% diretamente pela Enersul. Finalmente, independente de Luz para Todos, que é um programa subsidiado, a Enersul tem metas de universalização. Ela tem que universalizar, a Enersul e todas as distribuidoras, ela tem que universalizar nos certos prazos.
e investimentos feitos no sentido de universalizar, eles são de responsabilidade da empresa, portanto, 100% dele entra na base de remuneração e, portanto, onera a conta de todos os consumidores. Aqui é só uma descrição dos investimentos feitos ao longo desses vários programas. O Luz no Campo, que, como eu disse, foi de 2000 até 2002, investiu 39 milhões e meio naquelas várias categorias. Tem ali quilômetros de rede, número de clientes atendidos, 6.821 clientes atendidos, investimento realizado, 39 milhões e meio. O Luz para Todos, já foram 4 etapas, já atendeu 37.030 consumidores, num total de, nem todos rural, alguns rurais, rural, outros não, um total de 306 milhões. E nós estamos agora em execução a quinta etapa, a quinta tranche do programa Luz para Todos. E essa quinta etapa atenderá 5.240 consumidores e custará 45 milhões. A quinta etapa tem uma peculiaridade porque ela está sendo feita ao longo da intervenção e nós não tivemos acesso ao recurso da RGR, de forma que ela está sendo excepcionalmente 50% da CDE, portanto, fundo perdido, e 50% da própria Enersul. A Enersul está entrando, portanto, com 22 milhões do investimento que está sendo feito agora. Muito bem. Esse slide tenta recuperar um pouco a lógica aqui disso. Quer dizer, a universalização, isto é, o que é universalização? É que qualquer cidadão, quando o serviço está universalizado, qualquer cidadão tem direito a pedir à concessionária o serviço. Então, quando o serviço está universalizado, é essa a situação. Então, em direção para atender a meta de universalização, é possível que seja feito por um recurso próprio, é possível utilizar recursos do programa Luz para Todos, que, como eu expliquei, parte dele é a fundo perdido, ou é possível, e aí foi regularizado em 2003, é possível que o cliente, isto é, o proprietário rural, antecipe investimentos. Ele não espere a universalização. O senhor João é dono de uma fazenda. Ele vai na Enersul e pergunta, quando é que vai ser a universalização? Quando é que eu vou ter direito a ser atendido? A Enersul responde, 2015. Aí o senhor João diz, bom, eu não quero esperar 2015, eu vou antecipar investimentos, vou construir os postes, os transformadores, os cabos, e em algum momento a Enersul vai ter que ressarci-lo desse investimento. Essa regra vale a partir de investimentos de 2003. Antes disso, como falei, valia a portaria número 5 do DENAI, que não previa ressarcimento. Muito bem. Aí nós temos, então, uma linha de tempo, uma grande divisão de tempo, que é abril de 2003. Em abril de 2003, foi feita a regulamentação da lei 10.438, que dizia como é que ia ser feito essa universalização. A universalização foi criada ainda em 2002, a meta de universalização, a obrigação de universalização, que obrigava as concessionárias a fazer isso. Então, qual é a situação? Nós temos redes construídas antes de 2003 e depois de 2003. Antes de 2003, foram construídas cerca de 30 mil linhas, números redondos. Acredito, pelo que os jornais costumam repetir muito no seu próprio requerimento, deputado Akira, tem uma cifra de 480 milhões. Eu imagino que isso seja resultado da seguinte conta. 30 mil quilômetros de linha construídos antes de 2003, multiplicado por R$16 mil por quilômetro, que é um valor um pouquinho exagerado, mas, enfim, perto do verdadeiro. Daria 480 milhões. Talvez seja isso, porque eu nunca vi a memória de cálculo disso. Bom, mas aí tem que esclarecer. Primeiro que dessas redes particulares, só não foram ainda incorporadas, hoje, só não foram incorporadas pela Enersul, das 30 mil, 10.810. As outras já foram incorporadas pela Enersul, quer dizer, assunto encerrado. Desses 10.810 quilômetros ainda não incorporados, 71% deles têm mais de 20 anos, que é o prazo de depreciação. Então, estão inteiramente depreciados. E dessas redes particulares, tem 18.240 propriedades, das quais, em 60% dos casos, as redes têm mais de 20 anos, estão inteiramente depreciadas. Porque a regra de cuidar essas são redes construídas por particulares,
com obrigação de incorporação pela distribuidora até dezembro de 2015. Isso é um ponto muito importante. Quer dizer, a Enersul não cometeu ainda nenhum equívoco, não tendo ainda incorporado, quer dizer, trazido para a sua manutenção 10.810 quilômetros de rede, porque não venceu ainda o prazo dado pela ANEEL para a universalização, que é 2015. Então, essa obrigação de incorporação está lá na resolução 229, que por acaso fui eu que assinei, eu era diretor-geral da ANEEL quando assinei essa resolução, 229 de 2006, determina que a incorporação dessas redes anteriores a 2003 deve se dar até dezembro de 2015. Portanto, a Enersul não fez nada ainda de equivocado. E o valor, não é que não sejam indenizados, terá alguma indenização. Essa resolução 229 trata exatamente disso, de indenização. Não é ressarcimento por antecipação, é outra coisa, é indenização. Esse valor de indenização é um valor a ser, vamos ler, o valor a ser restituído da indenização, é claro que se a rede foi legitimamente doada, não tem ressarcimento nenhum. E o judiciário já disse que as doações feitas antes de 2013 são legítimas. Então, o que foi doado, está doado. Agora, as que não foram doadas e têm legítimo direito, e o que será indenizado é a parcela de participação da empresa, com critério da época da construção, atualizado monetariamente, PCA, limitado ao custo da rede atualizada e depreciada. A resolução 229 da ANEEL fala em depreciação. Portanto, a legislação, e é necessidade, que a Enersul não fez ainda, mas tem um prazo até 2015, de uma avaliação independente dessas redes. Elas não podem ser indenizadas sem que haja uma auditoria dessas redes. Né? Coisa que nós já estamos providenciando. Então, a lei que trata desse assunto anterior a 2003 é a Lei 10.848, Resolução Normativa ANEEL 229/2006, que, como eu disse, foi a que eu assinei. Depois de 2003, não. Aí, depois de 2003, nós temos a obrigação, se criou a obrigação das concessionárias de universalizar. E aí, com a obrigação de universalizar, é uma situação diferente. Como eu expliquei, os proprietários rurais agora têm o direito de se antecipar aos investimentos da concessionária e têm direito ao ressarcimento. Né? E aí tem uma regra que é fixada, e a legislação agora que aplica isso é 10.438, e tem uma regra que é a resolução 223 de 2003, da ANEEL. E a regra é mais ou menos o seguinte: o valor de recurso antecipado, o valor da obra executada pelo interessado será restituído, quer dizer, o que ele antecipou será restituído ao proprietário rural, considerando o valor da época da ligação atualizado monetariamente, acrescido de juros de 0,5% até a data da universalização. Depois do vencimento, multa de 5% e juros de 1% ao mês. Bom, essa é as regras que gerem, que regulamentam esse assunto. Perdão, eu fiz agora da direita? Não, mas eu quero voltar à tela grande. Isso. Sim. Bem, aqui, então, a situação, vamos dar os dados sobre... Agora eu estou falando de universalização, portanto, propriedades depois, investimentos feitos depois de 2003. E aí é acumulado desde 2004 até junho de 2013, absolutamente... o que diz isso? Quantidade de ligações feitas nós fizemos 187 mil ligações, algumas, de acordo com investimentos da própria, 138 mil foi, digamos, investimento da concessionária em universalização urbana. E 37.728 luz para todos. Aqui a quantidade de clientes que fizeram a antecipação, aquilo que foi feito. Agora a antecipação. Quer dizer, os que já foram restituídos. Quer dizer, quais são os proprietários rurais que anteciparam investimentos e foram restituídos? Foram 1.623 unidades consumidoras. Às vezes tem o mesmo proprietário rural que tem mais de uma unidade consumidora, no total de 32 milhões. Então, a Enersul já ressarciu a proprietários rurais no valor de 32 milhões e são 1.623 propriedades que foram ressarcidas. Isso olhando para trás, já foi feito. Agora, na administração da intervenção, o que estamos olhando? O que tem para frente?
O que tem para frente, que nós identificamos em termos de vamos dizer, necessidade de averiguação, de estar em processo de investigação lá sobre antecipação de indenização, são 1.273 propriedades. 1.273 propriedades já pediram ressarcimento e não têm ainda, não foram ainda ressarcidas, e eu, como interventor, determinei que fosse feita uma auditoria. Uma auditoria para ver se, de fato, esses 1.273 propriedades são casos de restituição. Em termos de valor, nós temos aqui, soma o total de 72 milhões, que foi o que, no balanço de 2002, foi provisionado. Quer dizer, foi provisionado 72 milhões, é um cálculo muito pessimista, nós fizemos um cálculo excessivamente pessimista, acho que vai ser muito menos que isso, e tem 18 milhões que está em discussão sobre o método, esse último aqui, 18 milhões, que é uma discussão que está em andamento com a ANEEL, sobre o método de cálculo dessa restituição. E acreditamos que não existirão. Então, penso eu que no máximo são 54 milhões, provavelmente menos que isso. Nós temos que ter muito cuidado com essa auditoria, fazendo essa auditoria, porque, como eu expliquei, e quero explicar novamente, porque esse é o ponto central, vou repetir, esse é o ponto central da discussão, é que eu, como interventor, não posso permitir, em nome da ANEEL, em nome de defesa dos consumidores, que entre como restituição alguma coisa que não seja devida. Porque algum ressarcimento que a Enersul faça que não seja devida, vai para a base de remuneração e afeta a tarifa paga por todos os consumidores. Então tem que ter extrema cautela para só ressarcir o que de fato é devido. E talvez, digamos, sob o ponto de vista do acionista, eu não sou representante do acionista, eu sou representante da ANEEL. Sob o ponto de vista do acionista, não é assim. Sob o ponto de vista do acionista, o que ele quer é colocar para dentro da base de remuneração, isto é, para dentro dos ativos, o máximo possível. Porque ele vai ter remuneração e depreciação em cima desses ativos. Então, para ele, quanto mais entrar na base de remuneração, melhor. Seja investimento dele, seja investimento feito por algum proprietário rural que ele restituiu. Tanto faz. Não faz diferença nenhuma. Agora, eu, como interventor, tenho que ter extrema cautela, por isso da auditoria, para só considerar, só fazer a restituição do que for líquido e certo e devido. Por isso, auditoria em andamento, que está prestes a acabar. Assim que acabar, quero deixar bem claro que assim que acabar, todas as restituições que sejam corretas, comprovadas pela auditoria, serão feitas logo que nós tenhamos condições favoráveis de caixa. Bem, deputado, estou chegando aqui ao final, então, da minha apresentação, tentando agora sintetizar o que disse em cima dos itens que motivaram essa audiência pública. A primeira é vamos dizer, a justificativa do seu requerimento. A primeira é essa, a empresa, está entre aspas, né? A Enersul possui saldo devedor com consumidores do Estado estimado em 480 milhões de reais. Eu quero ser enfático, o deputado, claro, o senhor não sabia disso, após os esclarecimentos, estou dizendo claro e alto e bom tom que isso não é verdade. A Enersul não tem dívida de 480 milhões de reais. Não sei de onde veio 480 milhões de reais, fiz aqui uma especulação. Imagino que esses 480 milhões decorra, talvez não seja isso, mas talvez decorra da seguinte conta. Fato. Em 2003, até 2003, redes particulares, não autorizadas pela ANEEL, feitas à revelia da Enersul, totalizavam 30 mil quilômetros. 30 mil quilômetros vezes 16 mil reais daria 480 milhões de reais. Talvez seja isso. Bom, mas isso não é verdade. Segundo, o interventor da Gerson Kelman solicitou à ANEEL que fosse decretada a caducidade. Não, eu quero dizer que jamais pedi a caducidade de coisa nenhuma. O que eu pedi foi o seguinte, eu não pedi caducidade, nem sequer pedi a prescrição, seria o termo adequado. E sim a confirmação, pedi à ANEEL, e a ANEEL não respondeu ainda, é um assunto que está em exame na ANEEL, uma informação sobre como tratar de prescrição. Prescrição é acabado o prazo de ressarcimento. O que faz? O que acontece? Ou, por exemplo, quando você não encontra o proprietário rural, tem uma rede que serve a outros consumidores,
e você não sabe mais, você não consegue mais sequer encontrar o proprietário rural. O que se faz nesse caso? Nós propusemos à ANEEL que, nessas circunstâncias, a Enersul possa incorporar aos ativos essas redes, porque elas são relevantes ao serviço público, como, no termo vamos dizer, contábil, como obrigações especiais. O que quer dizer isso? Elas não renderão aos acionistas nem dividendos, não renderão remuneração, não renderão remuneração. Obrigações especiais é algo que entra no passivo para contrabalançar algo que entra no ativo. Então, entra no ativo a rede e entra no passivo a obrigação especial para neutralizar, para dizer, olha, isso aí não vai render aos acionistas coisa nenhuma. É uma rede que deve ficar a serviço público sem onerar os consumidores. Porque se entrar no ativo e não tiver obrigação especial, onera os consumidores. Então, essa foi uma sugestão que nós demos à ANEEL. A ANEEL não respondeu ainda, é natural, porque foi há pouco tempo. Nós estamos aguardando. A AGEPAN, eu estou esclarecendo essa questão da caducidade, jamais propus caducidade. A AGEPAN recomendou a não inclusão no cálculo tarifário dos valores prescritos, quer dizer, valores já prescritos. E quando é que se dá a prescrição? Tem um parecer da própria Procuradoria-Geral da ANEEL de 2012, que concorda que o ressarcimento é passível de prescrição. Quer dizer, o ressarcimento, aquele que eu falei, é passível de prescrição. E há um acórdão do STJ que fixa o prazo prescricional em 3 anos. Então, no fundo, há um problema de natureza regulatória. A empresa não pode colocar nos ativos algo que esteja prescrito, e tem que ter uma orientação da ANEEL sobre isso. É nessa situação que nós estamos. Não tem nenhuma proposição de caducidade. Era isso que eu tinha a falar. Eu agradeço a todos a atenção e espero estar, estou, obviamente, à disposição para os esclarecimentos que fizerem necessários. Muito obrigado. Agradeço ao Dr. Gerson Kelman pela sua explanação. E concedo a palavra ao senhor Ricardo Brandão, Procurador-Geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL.